moçada, está no ar um papo solto desta semana. Oferecimento, Governo do Estado do Amazonas e Logic Pro. A entrevistada de hoje é Raíssa Amorim. É professora, é esportista, manauara de coração e nordestina de raiz. Bem-vinda ao Papo Solto, Raíssa. E muito obrigada, Adão. É um prazer estar aqui sendo entrevistada por vocês e vamos lá. Vamos lá. Eu gostaria de saber um pouquinho desse outro lado do esporte que te encantou, né? Quer dizer, que hoje você tem uma responsabilidade muito grande e eu quero que você mostre para as pessoas. Veio do Nordeste, é professora, mora na Praça 14 e apaixonada por bike. E isso, então, é algo, eu posso dizer assim, é algo recente, essa questão do envolvimento maior com a bike. Então, faz o quê? Acho que cerca de 4 anos atrás, que eu comecei a me interessar. Eu achava algo muito importante ver as pessoas praticando algum tipo de esporte. Eu, desde a adolescência, sempre gostei de alguma prática esportiva. A bike, ela surgiu num período da minha vida no qual eu precisava passar por um procedimento cirúrgico. E ela me auxiliou a fortalecer essa minha musculatura. Também ela me ajudou a encontrar e a socializar com outras pessoas. Isso um pouquinho antes da pandemia. E foi algo muito interessante, quando eu vi a quantidade de pessoas engajadas em um tipo de esporte no qual a bike ela deve ser praticamente desenhada ou adaptada para as nossas necessidades do nosso corpo. E tamanho, altura, acessórios, isso foi algo muito interessante, realmente. Que gostoso você conseguir agregar tudo isso, né? Porque justamente o esporte teve uma função determinadora na qualidade de vida da sua saúde, né? Se foi uma operação ou se foi... Porque também a bike melhora até a saúde mental. Isso, justamente. Falando a respeito dos benefícios de utilizar a bike, o ciclismo, com cerca de 20 minutos pedalando, a pessoa já consegue estimular a capacidade cardíaca. Ela também trabalha a situação respiratória, está muito aliada, né, nessa parte cardíaca. E também, a longo prazo, ela vai melhorando o tônus muscular e vai fortalecendo os membros inferiores, né, a musculatura da perna, os glúteos, e ela tem um conjunto, e não é algo de um impacto muito forte. Por exemplo, uma corrida, você vai ter um impacto muito forte ali sobre os joelhos, os pés, e como você está utilizando um instrumento, então ela vai minimizar esse impacto todo. Então, foi esse um dos benefícios que eu desfrutei após a minha cirurgia. Eu realizei uma cirurgia no joelho e isso foi realmente muito, como eu posso dizer, muito proveitoso. Justamente, comecei, vamos dizer assim, depois da cirurgia, numa bike ergométrica. Claro que antes disso, isso. Numa terapia. Que coisa Justamente. fantástica, né? Quer dizer, a terapia que é importante. Agora, o interessante, qual é a tua... Hoje você gostou tanto de tudo isso, né? Nós estamos agora falando de bike, mas como o papo é solto, qual é? Você está inserido em que contexto de grupos hoje? Por exemplo, assim, é uma diretora, é uma motivadora, é uma captadora? O que você faz dentro desse conceito da bike? Ok, então, eu estou agora inserida no grupo Seven Bikers, é o grupo de Manaus. Esse grupo, ele iniciou em Hortolândia, ali no interior de São Paulo, faz cerca de 2 anos,
e ele já tem hoje um pouco mais de 3 mil ciclistas. E esse grupo, ele existe em várias capitais, inclusive alguns interiores também do Brasil, e em alguns países, como a Bolívia, tem grupos sendo montados também pelo Uruguai. E nesse contexto, dentro desses 2 anos de formação, eu conheci um pequeno grupo com cerca de 5 pessoas na época que estavam iniciando essa atividade aqui. E como o grupo era iniciante, a primeira coisa que eu fui convidada por eles foi participar de um passeio ciclístico no Centro Histórico de Manaus. Isso aconteceu no dia da Virada Sustentável em Manaus. E nós utilizávamos bikes de passeio, que eram bikes mais utilizadas para turismo. Em outras capitais, são bikes que elas ficam posicionadas em pontos estratégicos de turistas. E através desse passeio ciclístico, nós conhecemos, passamos pelo Mercado Adolfo Lisboa, nós passamos pelo Parque Jefferson Pérez, e nós íamos passando e nós batíamos fotos nesses lugares. Foi um domingo de sol, bem cedo. Geralmente, ciclista acorda bem cedo para estar nesses lugares. Então, a gente, antes das 7, a gente já está iniciando um passeio ciclístico. Depois disso, eu fui para Ponta Negra com eles. E então, hoje, eu estou atuando como secretária. Então, a minha função é organizar o grupo, repassar informações, acrescentar pessoas ao grupo que estão interessadas em pedalar e promover essa atividade como um recurso terapêutico para melhora realmente da qualidade de vida. Isso aí. Olha, eu adorei nosso primeiro bloco do Papo Solto. Nós vamos a um pequeno intervalo comercial e a gente volta já já com a Raíssa Amorim falando de bike, de esporte e de qualidade de vida. Amazonsat, a cara e a voz da Amazônia. Governo trabalhando para melhorar a sua vida. Prosamin Mais tem investimentos de 542 milhões em urbanização e saneamento básico. O programa vai levar mais dignidade para 60 mil pessoas na zona sul e leste de Manaus. Novo pacote de obras para a capital e o interior. Serão investidos R$ 1 bilhão em 70 obras de infraestrutura, saneamento, saúde e educação, que vão gerar 123 mil empregos. Governo lançou o Amazonas Mais Seguro. O programa inclui a implantação de um sistema inédito de câmeras inteligentes e concurso para as forças de segurança com 2.500 vagas. Educa Mais Amazonas tem foco na preparação dos estudantes e na valorização dos servidores. São 13 projetos prioritários para transformar a vida de 700 mil alunos. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Olá, rapaziada. Estamos de volta com o Papo Solto, entrevistada de hoje, a atleta Raíssa Amorim. Raíssa, o nosso papo continua bem solto, né? E falar sobre bike, falar sobre qualidade de vida e mobilidade urbana é uma coisa muito gratificante. Como tem sido trafegar pelas ciclovias de Manaus? O que você tem sentido trafegar por ela? Sobre a ciclovia, eu já estive em alguns pontos da cidade trafegando, e não tem muitas, né, na cidade de Manaus. E algumas elas têm uma extensão pequena, vamos dizer assim, só alguns poucos quilômetros. O ideal é que ela seja separada da pista de rolamento comum para carros e outros automóveis, né? E isso não é muito comum, essa separação. O que eu te digo é o seguinte, que não me sinto segura, não só eu já conversei com outros ciclistas a respeito, e nós não nos sentimos seguros
porque geralmente não são respeitadas o distanciamento mínimo lateral dos carros. Então, assim, o ideal é nós estarmos trafegando aqui, nessa ciclovia, e também os carros darem ali uma distância de cerca de 1,5 m. E, por vezes, isso não ocorre. Outras coisas, como motociclistas, eles também utilizam as ciclovias como uma forma dele conseguir uma espécie de atalho, ou então como uma forma ali de tentar driblar o trânsito pelo lado direito. E eu te digo que não é algo muito seguro, é algo que nós precisamos melhorar na cidade de Manaus. Quando a gente pensa numa ciclovia, a gente não pensa numa ciclovia para ser utilizada simplesmente naqueles horários que nós temos interesses, tipo sábado de manhã, domingo de manhã, feriados pela manhã, parte da noite e tudo mais. O hábito da bicicleta é crescente no Brasil e várias cidades como São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, existem milhares e milhares de ciclistas trafegando durante o dia. Percebo que isso não acontece com tanta intensidade nas poucas extensões de ciclovias que existem em Manaus. É verdadeiro pensar dessa forma ou Manaus ainda não está com o hábito de muita gente estar circulando de bicicleta nas pistas de ciclovias? Nós não temos ainda em Manaus uma estrutura de malha viária para comportar muitos ciclistas. O que acontece é que não só uma questão de lazer, a bike não é utilizada apenas nesse sentido, mas muitos trabalhadores têm utilizado a bike para ir e vir do trabalho. Então, não tem tido muita infraestrutura nesse sentido. Outra coisa que ocorre muito são problemas do asfalto. Então, o lado direito das pistas geralmente são lados onde você tem um desnível do asfalto, às vezes você tem um asfalto elevado, ou você tem buracos, ou você não tem uma calha para escorrer ali a água quando ela é empoçada, então ela fica muito empoçada do lado direito. Então, infelizmente, nós ainda não temos tanta estrutura para o ciclismo no sentido de mobilidade urbana. O objetivo da mobilidade urbana é tornar acessível para os ciclistas chegar de um ponto a outro da cidade, compartilhando o trânsito com os demais veículos, né? Você tem fundamento tudo isso, né? A outra situação, você tem observado que tem crescido cada vez mais os ciclistas na capital do Amazonas, né? E é explorado mais nos finais de semana. Por onde você circula, nos grupos que você também frequenta, são mais mulheres ou mais homens? Ok. Isso daí é muito interessante. Geralmente, nos grupos ciclistas, no caso da Seven Bikers, a quantidade maior são de ciclistas do sexo masculino, mas está crescendo também, né? Muitas mulheres estão aderindo à bike por uma questão de saúde. Em geral, são os homens que utilizam. Nos fins de semana, devido ter um incentivo aqui na capital da faixa liberada na Ponta Negra, aos domingos e quartas-feiras, muitas pessoas têm utilizado uma parte da pista, que geralmente circulam carros, é destinada para bicicletas, é destinada ali para caminhadas, corridas, e, de fato, está aumentando a quantidade de pessoas que estão utilizando a bike. Inclusive, no polo industrial aqui, no Distrito Industrial de Manaus, o número de bikes produzidas aqui no Brasil ela tem aumentado muito. Em geral, essas bikes elas são utilizadas no sentido de mountain bike, que é conhecida popularmente como MTB. Esse tipo de bike ela é desenhada para trilhas. Então, aqui em Manaus, como nós temos também um relevo que facilita bastante a quantidade que nós temos aí de um terreno bem acidentado, de trilhas, que você pode ir para os interiores, as pessoas utilizam muito esse tipo de bike. Em
Em segundo ou terceiro lugar, se eu não me engano, o tipo de bicicleta urbana, ela está sendo mais produzida. No entanto, ela não é tão conhecida ou tão utilizada assim pela população. É um tipo de bike que ela é desenhada com um tipo de pneu para asfalto, e ela geralmente tem, às vezes, uma garupa, um pequeno lugar para você colocar objetos, colocar uma mochila, uma cesta, algo desse tipo. E está crescendo bastante. Muitas pessoas têm utilizado o tipo de bike para speed, que é no caso de velocidades. Então, elas utilizam as vias de trânsito mais rápido. Então, ou optam por rodovias, né, ou optam por lugares onde o trânsito não é tão frequente. Nos fins de semana, por exemplo, ali no Distrito Industrial, é comum você ver ciclistas indo por Aquequara, onde você tem também a parte de balneários. Então, os ciclistas eles aproveitam porque é mais tranquilo, a questão do trânsito, eles se sentem mais seguros e aproveitam também como um lazer para conhecer ali lugares diferentes. É isso aí. Eu gostei muito do nosso segundo bloco. Nós vamos novamente a um pequeno intervalo comercial e a gente volta já com o Papo Solto dessa semana. Vamos lá, querida Raíssa Amorim, falando com a gente. E aí, rapaziada, estamos de volta com o Papo Solto dessa semana. Nós estamos falando de qualidade de vida, de bike e cada vez mais conhecendo esse esporte que é importante para a mobilidade urbana. A entrevistada é a Raíssa Amorim, da Seven Bike. Raíssa, a pandemia fez muita coisa interessante. A bike foi privilegiada porque não tem como aglomerar, quer dizer, não interrompeu vocês praticarem o esporte logo no início, porque você começou a praticar praticamente nessa fase, né? Logo no iniciozinho. Vocês têm praticado porque a aglomeração ela pode ser evitada. E pode usar máscara na caminhada? Sim, a pandemia, na verdade, ela foi um impacto sobre, imagino que, cotidiano de diversas atividades, inclusive esportivas. No nosso caso, aqui em Manaus, devido a um surto, uma escalada muito grande de casos de infecção na capital, nós tivemos de parar com esse tipo de atividade. Alguns grupos fizeram em alguns momentos alguns tipos de pedais e procuravam manter o distanciamento social, né? E utilizando sempre a máscara. O que muda daquele período para o momento em que nós estamos vivendo, devido à quantidade de pessoas vacinadas já em Manaus, nós conseguimos hoje fazer pedais com mais frequência, mas é sempre obrigatório o uso da máscara nas nossas paradas, porque acabamos tendo interação, nós precisamos parar para nos hidratar, para conversar com algumas pessoas, por vezes para fazer ajustes nas bikes, não é isso, durante o trajeto. Mas nós precisamos, naquele momento da pandemia, nós precisamos obedecer sim aqueles protocolos e, infelizmente, nós paramos naquele período. Eu estou aqui conversando com você, como o programa nos dá liberdade, né? O famoso Papo Solto. Eu quero retornar à Avenida das Torres. É uma das pistas de bike mais perigosa da capital do Amazonas, não? Por quê? Então, a realidade da Avenida das Torres é que foi feita uma ciclofaixa, ou seja, a faixa do lado esquerdo, que geralmente é utilizada para um tráfego em alta velocidade ou utilizada para fazer ultrapassagens, foi feita uma sinalização vertical e também horizontal na pista,
e diz lá que aos domingos ela estaria liberada para tráfego, ali, para trânsito de bikes. No entanto, como há uma carência de fiscalização, de tanto de agentes fiscalizadores, quanto também de radares naquele lugar, os ciclistas não utilizam frequentemente, ou particularmente eu ainda não vi os ciclistas costumarem utilizar essa faixa, né? É tanto que foi feito posteriormente a ela uma via no canteiro central da Avenida das Torres. Então, ela tem ali entre 2 e 3 quilômetros de extensão, e em alguns momentos ela é sinalizada como uma espécie de faixa, no qual a gente pode sair de um canteiro, aguardar o retorno, passando ali aquele veículo por nós, e a gente consegue acessar o restante dela seguindo o outro canteiro. Mas não tem sido algo seguro. Inclusive, em outro ponto da cidade, na Avenida Itaúba, na Zona Leste, fizeram o mesmo projeto. No entanto, no domingo, aos domingos, costuma-se ver muitos carros trafegando em alta velocidade ou motos, e também não existe ali um trânsito ali frequente de ciclistas. Uma curiosidade, né? Você é professora, né? E eu gostaria de saber de você, se por um acaso você fala sobre esse esporte para os seus alunos, e que tipo de informação você dá para eles e como eles reagem? Eu ainda não tive oportunidade, porque como eu iniciei cerca de alguns meses, cerca de 7 meses a 1 ano antes da pandemia, então eu não estava com uma prática regular de bike. Mas alguns eles conhecem, porque eu falo em sala de aula sobre essa importância. Inclusive, um aluno disse que havia me visto na televisão durante uma entrevista em um evento. E eu disse, nossa, é muito bom. Eu levei um aluno também que estava se sentindo desmotivado. Professora, não tem muita coisa para fazer. E eu disse, meu filho, vamos então comigo, eu vou te levar para um domingo na Ponta Negra. Vou alugar uma bike para você. Arrumei uma camisa de cor clara para ele e providenciei água. E a minha vontade é falar mais para os estudantes a esse respeito, porque nós voltamos com uma sensação de bem-estar muito grande, e conhecemos muitas pessoas interessantes que vão dando todo apoio, motivação, gente ali que estava passando por depressão e passou a pedalar, é claro que com outros incentivos, se sentiu melhor e estava se superando. E outras histórias são possíveis ali no meio do ciclismo. Eu gostaria de divulgar mais. Olha, eu adorei, mas infelizmente, sabe, o nosso Papo Solto chegou ao seu final, e eu deixo a palavra com você para a gente encerrar o Papo Solto através do Amazonstat, com o apoio do governo do estado do Amazonas e a Lógica e Pro. Eu agradeço a oportunidade e gostaria de convidar você que está interessado em pedalar para melhorar a sua saúde. Você que ainda não sabe pedalar, mas tem vontade de aprender, nós podemos ajudar também você com esse tipo de informação, com esse tipo de apoio. Vem pedalar conosco. Obrigado. O programa chegou ao seu final. Amazonsat, a cara e a voz da Amazônia. Até o próximo programa.